Então nós vamos analisar mais uma escova maravilhosa. Dessa vez vai ser uma escova feita numa senhora, uma senhorinha, uma queridinha que eu atendo. Eu gosto muito de atender senhoras. E as senhorinhas, elas são as pessoas que têm mais tempo, elas têm recurso, porque muitas vezes já trabalharam uma vida inteira. Elas também são aquelas que gostam de se arrumar, gostam de sair para ir para o comércio justamente para conversar, receber uma atenção. E se a gente consegue cativar com uma escova maravilhosa uma cliente senhorinha, a gente tem tudo. Então, vamos analisar junto o vídeo. Então, a gente vai começar a analisar essa escova maravilhosa a partir do momento em que ela vem do lavatório. A gente já fez uma lavagem que é apropriada para fazer a escova e a partir daí a gente já começa a secar, ou melhor, a pentear, né? Primeiro eu passo a pentear o cabelo da cliente, sendo que quando a cliente tem o cabelo comprido e muito propenso a dar nó, a embaraçar, facilita se a gente primeiro der uma secadinha no secador, com o secador, né? E depois pentear. Mas isso é uma situação para cabelos compridos. Hoje nós vamos falar de cabelos curtos. Eu estou mostrando ali para vocês a quantidade de protetor térmico que eu acabei de passar nele. Eu trouxe aqui um botão. Vamos ver se vai dar para enxergar. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Botãozinho que cabe aqui, ó. Cabe aqui na palma da mão. Essa quantidade referente a um botão, que não é nem o menorzinho, nem o maior, essa é a quantidade ideal para a gente colocar de protetor térmico num cabelo curto como esse. É só para te entender que não é nem uma quantidade exagerada e nem tão pouquinho assim. E o protetor térmico ele faz muita diferença, ele ajuda a não queimar o cabelo e também ajuda a deslizar a escova, né? Ele dá uma selada na cutícula melhor. Faz diferença sim. É bom sempre botar. Então, de qualquer forma, a gente tá nesse momento só secando esse cabelo, né? Precisamos secar. Já fazendo um movimento de desgrudar o cabelo da raiz, né? Estamos tentando já ir levando o cabelo para uma atitude, para uma atitude adequada de que ele não fique grudado na cabeça. Já com a ponta dos dedos ali a gente segura e ergue. Isso é um bom jeito de secar. O tanto que a gente seca o cabelo antes de começar a, de fato, escovar o cabelo vai depender de cada tipo de cabelo. Por exemplo, assim, num cabelo que é semiliso, como é o caso dessa minha cliente, é um cabelo que tem alguma ondulação, mas ele não é um cabelo crespo nem cacheado, a gente consegue secar aí em torno de 30%, né? Ou seja, ele ainda fica bem úmido, mas ele não tá pingando, ele tá bem semi-seco mesmo. E, ao mesmo tempo, se a pessoa tivesse o cabelo mais crespo, quanto mais crespo ou cacheado for o cabelo, mais molhado ele precisa estar na hora da escovação. Mas isso também é para outros tipos de caso. Mas é bom a gente ir se atentando de que é diferente tu escovar um tipo de cabelo e outro. Às vezes o iniciante ele até conhece uma técnica e imagina que ele vai usar aquela técnica para todos os tipos de cabelo e não é assim. Se isso acontecer, quando deu a caso de tu acertar a técnica com o cabelo, muito bem. Mas quando tu pegar a técnica ao contrário do cabelo, né, vai ficar difícil. Bom, vamos voltar então aqui para ter uma atenção mais específica aqui no vídeo. Eu estou acompanhando junto aqui no meu computador. Então, por isso que eventualmente eu estou olhando aqui para a câmera e eventualmente estou olhando para frente para pegar no meu computador. A gente começou as divisões. Veja que eu começo a divisão não exatamente na primeira linha,
mas sim na segunda, quando o cabelo é curto. Às vezes até no cabelo comprido também. Fica mais fácil de a gente dividir, porque ela tá mais na altura dos olhos, então é mais tranquilo de tu enxergar o que tu tá fazendo. Agora, essa primeira linha, que é aquela que eu tô tentando dividir nesse momento, quando o cabelo é curtinho, às vezes a gente tem dificuldade, ó, principalmente dificuldade de alinhar essa primeira linha, ou seja, de deixar essa linha retinha a ponto de que todo o calor vai ser passado homogêneo pela mecha, né, o calor do secador. Mas enfim, ali ó, consegui fazer o primeiro alinhamento, mas não sem dificuldade, né? Isso é uma coisa que a gente precisa praticar para poder dominar, mas é necessário, tem que saber alinhar. Às vezes a gente não consegue com um único clips, às vezes tem que usar vários clips, como foi aqui no caso, para poder segurar o alinhamento. Agora sim, ó. Agora a gente já vê aqui que a gente conseguiu alinhar bem. Começamos a proceder a escova. A primeira parte a ser seca sempre é a parte central. A gente não começa pelas laterais, a gente começa pelo meio e do meio para as laterais, para que a gente possa, na medida em que for encontrando as laterais, possa ir fazendo as emendas de maneira mais adequada. Se tu começa por um quadrante e depois o outro, um do lado do outro, tu tem mais risco de deixar marcas, né? Deixar marcas no cabelo. Então, estamos passando aqui para a segunda linha, sempre cuidando do alinhamento. Novamente começando pela parte central, né, do cabelo. Depois passar para a segunda, para as dos lados, né. Tô tentando achar um melhor jeito ali de conseguir mostrar melhor visualização, né, isso é uma coisa que ainda estou pegando prática de conseguir mostrar. Você veja que a cliente ela tem tendência a mexer a cabeça, né. Eu acabei de empurrar a cabeça empurrar com carinho, né, não tô falando de ser estúpida, mas a gente que é da função do cabeleireiro direcionar a cabeça da cliente para o local correto para que ela não seja queimada. Porque se a gente deixar a cliente à vontade para que ela fique se mexendo com a cabeça conforme o bel prazer dela, ela vai atrapalhar. Ali a gente consegue perceber, aqui após ali a segunda linha, as partes que estão presas no cabelo, ó, que estão presas no clipes, elas estão semi-divididas em dois grandes grupos. E na medida que eu solto, olha só como a divisão, o cabelo querendo não criar uma única linha, mas ele querendo fazer aquela marca ali no meio, ela já começa a se estabelecer. Então, imagina que se eu só dividindo assim, dessa maneira o mais discreta possível, a gente já tem uma certa marca querendo se formar. Imagina se a gente dividir mechinha a mechinha, como muitas pessoas são ensinadas a fazer. Aquele cabelo vai ficar todo marcado. O cabelo não vai interagir entre si, não vai ficar harmonioso. Ele vai acabar se desconectando, né? E isso não é legal. Isso acaba com a qualidade mesmo, né, da escova, principalmente em cabelo curto. Ó, então o que a gente faz? Principalmente pelo fato de que eu tenho dois quadrantes em cima, que já estão ali querendo criar uma marca de divisão, aí mesmo que eu vou dar uma atenção especial para começar a minha escovação pela mecha central, de maneira que eu consiga tirar o máximo daquela marca
possível. Em seguida, daí sim, eu passo para as mechinhas do lado, né? Mas sempre ali começando pela mecha central. Veja também que o secador ele está vindo numa posição de cima para baixo e não como muitos cometem o erro de fazer o secador ficar muito de frente para a cabeça. Nesse momento, a minha posição do secador ela tá de cima para baixo para que eu justamente evite de queimar a cabeça da cliente, né? Isso é uma prioridade. Nenhuma pessoa gosta de sentir que queimou, né? Ó, olha só essa coisa importante. Nesse segundo quadrante que a gente está separando agora, eu peguei um borrifador com água, dei uma borrifadinha no cabelo para misturar de novo e tentar tirar aquela marca que já estava se formando pelo simples fato de eu ter dividido aquele cabelo em duas partes. Então, se eu não dou essa borrifadinha com água, eu corro um risco grande de que eu não consigo mais tirar, por mais que eu escove, não consigo mais tirar aquela marca. Então, por isso que eu usei ali o borrifador, né? Ó, tô repetindo o uso do borrifador para ter certeza de que aquela marquinha ali vai ficar aplacada. Ó, na medida em que eu consigo já prender a próxima mecha de cabelo em um único quadrante e não mais em dois, né? Porque chegou numa altura da cabeça em que as curvas do crânio ali me permitem, eu já tenho que fazer isso. Eu tenho que prender sempre da melhor maneira possível para que eu possa ter a menor divisão entre mechas que eu conseguir. Em cabelos mais compridos isso é mais fácil, no cabelo curto ele se torna mais difícil. Porque embora o cabelo curto a gente olhe e tenha aquele aspecto da praticidade, eles são cabelos mais difíceis de escovar muitas vezes do que os cabelos compridos, né? Então, novamente, né, começando pela do meio, pela mecha do meio. Agora, como eu tenho um pouco mais de comprimento, agora eu vou começar a trabalhar as mechas de fato. Ou seja, se vocês começarem a observar, eu vou dar pequenas paradinhas com o secador e a escova para que eu consiga já começar a pegar melhor formato. Eu quero que esse cabelo comece a formar gomos do tamanho da bitola da escova. A bitola é a circunferência, né? Da circunferência da escova. Essa escova que eu estou trabalhando é uma escova de tamanho médio, uma escova de tração, né? De tamanho médio. Escolhi escova de tração e não de modelagem, porque esse cabelo ele tende a dar muito volume. E ela gosta de volume, é o que ela se identifica. Eu quero que o cabelo tenha volume, mas eu quero dar uma puxadinha na raiz para que esse volume também não seja exagerado. Por isso, a escolha da escova de tração. Vejam como agora eu já estou, a partir da mecha que eu estou trabalhando, eu estou procurando fazer uma rodagem, a gente chama de fazer uma rodagem da escova dessa parte que está sendo escovada para a que já foi escovada. Primeiro a gente faz uma por vez, depois a gente roda a escova deslizando para que tu consiga sair de uma mecha para outra e ir igualando essas mechas, juntando, unindo essas mechas. Prendemos ali, mas
uma última parte da parte de trás. Olha só essa diquinha. O meu clips acabou de cair no chão, tô juntando ali, ó. Quando um clips cai no chão, a gente não coloca o mesmo na cabeça da cliente, a gente já pega um outro que esteja já preparado ali no carrinho auxiliar, que esteja ali por perto, porque fica mais adequado, né? A cliente se sente melhor do que tu pegar uma coisa que caiu no chão, mesmo que o chão tá limpinho e tudo, mas é mais adequado. Então, ó, novamente, a gente agora começou de novo por meio. Agora vocês vão ver que eu vou começar a fazer a secagem com o meu secador vindo da parte de cima, como é o caso agora, ó, estou vindo com ele da parte de cima da mecha, certo? Só que, para um melhor acabamento, eu termino a minha mecha fazendo uma técnica de emborcamento. Emborcamento é quando eu girei a escova, ó, vim da parte de cima. Deixa eu demonstrar aqui. O casaco tá atrapalhando um pouquinho, né? Vamos ver ali. Eu girei a cadeira para poder melhorar a visão, mas não foi aquilo tudo. Ó, isso é um emborcamento. Cheguei na parte de mais da ponta, eu estou tentando, além daquilo que eu já coloquei por cima, né, o calor que eu já coloquei por cima da mecha, eu termino esse calor por baixo da mecha. Isso vai dar esse efeito de gomos. Esse é um efeito que, depois do cabelo todo pronto, ele costuma agradar. E ele costuma dar um aspecto que lembra muito quando se usavam rolos antigamente. Aquele cabelo ficava um cabelo mais trabalhado. Só que com o calor estando junto na jogada, né, diferente dos rolos que tem que secar ao natural, esse cabelo fica com mais brilho, mais lustre. Então ele é um melhoramento da técnica de rolo. Ó, o emborcamento, o emborcamento da escova ele vai começar a partir da primeira mecha em que eu consiga já ter comprimento suficiente para trabalhar a mecha, emborcando. Ou seja, ali na altura da orelha em diante, eu já tinha comprimento para isso. A parte de cima eu também tenho. Então, toda essa que eu tenho condições de emborcar a mecha, eu já vou. Olha só como é que ele já tá ganhando forma. Ó, vejam que agora é que eu vou começar as divisões laterais. Eu não dividi esse cabelo antes. Eu sou radicalmente contra tu dividir o cabelo primeiro para depois escovar. Tu tem que ir dividindo ele, escovando no mesmo momento em que a escova vai se apresentando, no momento em que tu chegou ali. Até porque, vejam bem, vamos ver se vai dar para ver direitinho se a minha manga do meu blusão não vai atrapalhar. Vamos ver se vocês percebam que eu inclinei a minha escova para poder fazer as emendas das partes laterais. Inclinei em que sentido? A minha escova ela tá de cabeça para baixo, ou seja, o cabo ficou mais para cima. Ó, vamos ver se vai dar para perceber. O cabo ficou mais para cima e as cerdas ficaram mais para baixo. Isso acontece porque além de eu estar numa parte do cabelo que é muito curta para mim conseguir fazer tudo que eu quero, além disso a gente precisa fazer esse movimento na mão para emendar a parte da lateral com a parte de trás que já foi pronta, já foi feita. Vejam que a cliente tá relaxada, né? Tá tirando uma soneca ali, ela tá de boas. Ai, ela é uma figura. Tá, gente? Então, ó,
Ali já tô trabalhando lá nas emendas. Lá nas emendas. Eu tô procurando emendar essa parte lateral que eu tô fazendo com a parte que já foi feita, a parte de trás que já foi feita. Olha a inclinação da escova, ó. Olha como a escova ela tá ali praticamente de pé, né? Ela já não tá mais numa linha horizontal, ela já tá bem mais na vertical agora, para poder fazer essas emendas da frente. Quanto ao tempo em que eu fico em cada mecha, isso também é importante a gente salientar. São alguns segundos, mas isso muda de cabelo para cabelo. Muda principalmente pelo quanto que cada cabelo é fácil ou não de secar. Tem cabelos que são mais demoradinhos e outros mais rápidos, né? Mas é questão de segundos em cada mecha. Eu diria que talvez uns 20 segundos, né? Aproximadamente. Vamos para a segunda lateral. Tô um pouquinho ruim da garganta, porque aqui no Rio Grande do Sul hoje amanheceu com 3 graus, 3 graus Celsius. Frio, frio de verdade. E o frio, ele é um amigo, porque o pessoal quando tá em dias mais frios, o pessoal gosta muito de arrumar o cabelo para não fugir, né, de passar muito frio na hora do banho. Então, vende bem escova no frio. No verão também, mas no frio eu acho que é mais. É especial ainda no frio. Ó, então ali a gente consegue perceber melhor aonde que eu estou me referindo quando eu falo das questões das emendas. Né? Tô fazendo a parte da lateral já primando por emendar com a parte de trás. Aqui acho que vai dar para ver melhor, ó. Vamos ver. Eu tentei achar o ângulo, mas ainda não foi o melhor. A blusão ainda tá na frente, né? Ó, mas ele tá dando para perceber pelo resultado, né? O resultado tá me mostrando que a parte da lateral da frente está se unindo à lateral de trás. Ó, agora. Elas estão criando uma unidade ali. Caso aconteça contigo de tu não conseguir criar essa unidade, de esse cabelo ficar muito separado, a parte da frente da lateral com a parte de trás, umedece. Pega o borrifador com água e umedece rente à raiz. Só cuida para não molhar o cabelo que já foi seco, né? Que já foi escovado. Mas aquele que ainda, a mecha que tá por vir, dá uma umedecidinha que ele volta a tirar a marca. Ó, aqui também a gente já consegue ver bem ali, ó, as emendas, tá, sendo trabalhadas. Ou seja, eu pego a minha parte úmida, que tá na parte da frente, e um pedacinho da parte já escovada de trás e escovo elas juntas para que elas consigam se unir. Tá? Ah, outra coisa, nas laterais eu não costumo emborcar, ou seja, trabalhar o secador por baixo da escova,
para não criar um volume que seja inadequado. Outro detalhe, se a cliente fica escorregando da cadeira, como é o caso que a minha estava um pouco escorregando, eu peço para a cliente se ajustar. Eu procuro trabalhar com a cliente na posição correta, não com a cliente escorregada na cadeira, e daí eu nivelo a altura que eu gostaria que a cliente ficasse pela minha cadeira. Eu subo ou desço, ó, como eu mexi agora, eu subo ou desço na minha cadeira para que eu possa ficar numa altura correta, paralela à cliente, né? Mas não a cliente resbalada, porque isso funciona muito bem para uma cliente que vai fazer escova de vez em quando. Mas se ela começa a ter muita frequência, ela não vai gostar, ela vai ficar desconfortável. Então, a gente prima por ter o maior conforto para a cliente em todas as situações, né? Ali finalmente chegamos na parte do topo e novamente começando pela parte central. O que acontece? Dependendo do formato do crânio de cada cliente, tem clientes que tem que o topo acaba ficando mais largo e outros a mecha de cabelo do topo fica mais estreitinha. Se o topo ficar mais larguinho, é o caso dessa minha cliente, a gente ainda faz uma mecha central nesse topo e deixa as duas beiratinhas que sobra nas duas laterais para poder fazer as emendas. Porque olha como facilita fazer as emendas, ó, né? E unir todos esses cabelos ali, né? Todas essas mechas. Tá? E ali o cabelo está sendo trabalhado. Vocês vejam que de fato tem qualidade, né? Tem qualidade na técnica. Qualidade em que sentido? Ele não está ficando um cabelo armado por assim dizer, né? Apenas armado, mas sim ele está ficando com um volume trabalhado. Ali precisei usar mais do que um clips, né? Para segurar, faz parte. Tem horas que não adianta tu ficar brigando, querer que segurar com um só clipe, se vai precisar de mais. Tem que ceder, né? Tem que dançar conforme a música. Ó, essa parte de topo, vamos nos atentar ao seguinte. Eu tô trabalhando a mecha com inclinação para cima. Ó, eu tô subindo o meu secador. Então, eu subo e depois eu emborco. Ó, trabalho o calor por baixo. Alguns fios escapam, né? A técnica do emborcamento da escova, a gente também utiliza em cabelos compridos. No comprido é mais simples de fazer porque o cabelo não voa com o vento secador, mas no cabelo mais curto ele voa e não tem que fazer, mas ele dá certo igual. Olha a curva do meu braço. Olha onde que meu braço foi parar. Eu não tive receio de esticar o meu braço direito ao tanto necessário para que ele alcançasse lá a mecha. Porque às vezes a gente por natureza, fica retraído com a mão e não percebe que tu tem que ir mais longe com a mão, né? Que tu tem que empurrar o braço para conseguir alcançar ali onde que tu precisa trabalhar, né? Espessura da mecha, média aí de o quê? 1,5 cm, né? Não chega a 2 centímetros, né? Passa de 1 centímetro, mas não chega a 2. Bom, então ali, ó, eu levei o meu braço estando na posição atrás da cliente até onde deu. Agora não alcança mais. Então eu tenho que saber a hora de me movimentar, me mover ao redor da cliente da maneira adequada.
Então aqui a gente tá, virei de novo, né? E continuo trabalhando essa mecha, inclinando a escova para cima, sempre ali para cima. Por quê? Porque eu tô trabalhando um acabamento que tem volume. Num outro vídeo, numa outra ocasião, numa outra cliente que goste de um cabelo curto, deitadinho na cabeça, a gente vai usar outro tipo de técnica. E aí a gente vai conversar disso na ocasião, tá? Mas nesse tipo de efeito, a gente continua com o cabelo para cima e com as mechinhas todas separadas. Ó, fiz um pouquinho de calor, não solto imediatamente. Dá só uns segundinhos, só para aquele cabelo dar uma esfriadinha. Tu tanto pode esperar um pouquinho, quanto passar um jato de ar frio. Eu acho mais fácil tu só esperar. Espera uns segundinhos, só para ele firmar naquela posição. Ó, por exemplo, agora, ó. Segundinhos assim, 2, 3 segundos. Ele firmou ali, tu já pode soltar. Estamos chegando ali na parte da frente. Agora, essa situação, ela é uma situação que bota muita gente em dúvida. Eu estou fazendo esse cabelo o tempo inteiro para trás, mas a cliente gosta que tenha uns fiozinhos caídos para frente. Tenta imaginar que eu não poderia fazer esse cabelo todo para frente, porque ele não é que não poderia, ele daria outro efeito. Não era o efeito que ela tinha pedido, né? Mas essa parte da frente, ela quer um pouquinho para frente. Como é que eu faço essas emendas para que essa parte da frente e essa parte de trás conversem entre si, para que elas fiquem homogêneas? Eu faço assim, ó, uma linha só é a parte da frente, só aquela primeira linha. Essa segunda já eu ainda faço o último acabamento para trás. Como eu vou ter pouca mecha de cabelo trabalhada na parte da frente, fica fácil para mim agora emendar as duas e fazer com que as duas virem uma coisa só, para que não fique essa separação com efeito de franja. Não é isso aí que a cliente quer. Ela quer que o cabelo realmente tenha aquele acabamento para trás, mas que algum pouquinho do cabelo caia para frente. Então, trabalhei a primeira mecha para frente, ali a segunda mecha eu estou trabalhando para trás, e aí eu já te mostro como é que a gente faz as emendas. Ó, dei uma penteadinha, tá? Esse cabelo ainda tá um pouquinho para frente ali, ó, mas a gente vai agora trabalhar de uma maneira que as duas coisas virem uma coisa só. Ó, soltei e eu vou só com a mão, né, sem nesse momento mais utilizar a escova, emendando a parte da frente com a parte de trás, e não só ela, mas todo o cabelo. E também um detalhe é que a partir de agora o meu secador ele tá trabalhando só na temperatura fria, tá? Não estou mais usando calor, né, para fazer esse tipo de emenda. Até porque na medida em que o cabelo esfria um pouco, ele acaba murchando, né? E é o que a gente quer, porque esse primeiro momento ele tem um volume que ainda está descompensado, ele precisa dar aquela murchadinha de leve para que ele possa de fato dar um acabamento tal como a gente gostaria. Estou usando um pouquinho de óleo de silicone. Eu aperto duas. Olha só essa minha cliente, se não é um sarro. Eu me divirto. Eu estou usando uma gotinha de silicone, né? 2 gotinhas de silicone na mão, bem espalhadinha, porque no caso dela, ela não gosta de fixador. Eu diria que a maioria das clientes vão preferir fazer só uma gotinha de silicone na mão do que o fixador, porque fica mais natural, né? E como
a escova foi trabalhada corretamente, a técnica está correta, ela não vai desmanchar. Inclusive, ela vai durar dias, né? Não precisa. Agora, tem alguns cabelos, principalmente cabelos mais fininhos, que daí o fixador vai ajudar, mas não é o caso aqui. Então, aqui a gente já percebe ela pronta, percebe como os gomos se emendaram, né? Ao fazer, parecia que ia ficar uma divisão que não ia fechar, né? Mas agora a gente percebe já a escova pronta, bem como tem que ser. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil e continue me seguindo aí para mais dicas só sobre as escovas maravilhosas, não as escovas comuns. Obrigada pela atenção.